pessoal. É uma honra muito grande para mim estar aqui, podendo fazer essa apresentação, e quero inicialmente agradecer ao grande amigo e irmão Daniel Raso o convite que me fez, e ao professor Marcos Eberlin pelo convite de estar aqui hoje falando sobre vocês, sobre a questão do problema mente e corpo na ciência hoje e o que nos faz humanos. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto no tempo que nós temos aqui, mas apenas de pincelar como a ciência tem encarado o problema mente e corpo atualmente, como os evolucionistas têm agido para, inclusive, tentar derrubar o conceito de mente e de consciência e das evidências a nosso favor nesse problema. Primeiro é que eles já decretaram a morte da mente. De um jeito sutil, nas últimas décadas, isso vem sendo elaborado, inclusive, desde que o George Bush decretou a década do cérebro no início dos anos 90, né, injetando grandes somas em dinheiro, fomentando a pesquisa sobre o cérebro. Ali começou a se criar a ideia de que o cérebro esgota o assunto quando se refere à mente, né? E aos poucos foi se substituindo o conceito de mente pelo de cérebro, de um jeito sutil e perigoso, com consequências desastrosas, conforme a gente vai ver, né? Freud foi um que enxergou a mente como uma casa assombrada, né? E essa metáfora, mais recentemente, ela foi substituída por uma outra, né? Deu lugar à mente como um computador, né? E o engraçado é como que eles podem usar uma analogia como essa sem pensar em design, né? Computadores existem a parte de design, né? Cada aspecto do pensamento, da emoção, está enraizado na estrutura e função do cérebro. Isso é o que o Steve Pinker, um pensador, acredita ao falar sobre a mente, né? A mente já saiu da jogada, é o cérebro, né? Ele acha que todas as funções mentais podem estar resumidas nas funções cerebrais. Mas o cérebro é um computador, né? Segundo Steve Pinker, a capacidade do cérebro de processar informação é o que permite aos seres humanos ver, sentir, escolher e agir, né? Ok, sim, o computador é essencialmente um aparelho desenhado para processar informação, né? Joia, então nós descobrimos como a mente funciona, mas e de onde veio o software que roda, né? Assim também ninguém responde a isso. E de onde vieram as condições iniciais? Também ninguém responde a isso. Estritamente falando, um computador apresenta a mesma lógica de um ábaco. Ele é um ábaco mais sofisticado, né? Não passa disso, né? Mas o que seria de um ábaco se não houver quem o manipule? Então, também não esgota o assunto a enxergar o cérebro como um computador, ou equivaler a mente ao cérebro. Isso aqui é interessante, é trecho de troca de e-mails no ano de 2011 entre neurocientistas e filósofos. Aqui o organizador de um colóquio sobre mente e cérebro, dando uma chamada nos colegas filósofos, assim, como que eles ainda usavam o termo mente, como que nenhum dicionário de filosofia ainda possui o verbete cérebro, né? E de um jeito muito ríspido, né? Muito grosseiro. Inclusive, acho que o tamanho da letra, a resolução não permite a vocês lerem, né? Mas eles dizem, o assunto é: vamos estudar a estrutura que é a própria razão de ser, a própria razão de existirmos, ou seja, o cérebro. Eu acho intrigante, se não pretensioso, que um grupo de pessoas que faz o maior dos usos de uma estrutura também simultaneamente faz a maior das tentativas para dizer nada sobre como ela funciona. Ele está dizendo como é que filósofos que pretendem dizer tudo sobre como o cérebro funciona não falam sobre estruturas cerebrais, né? Mas, assim, os filósofos não acreditam que estão falando sobre cérebro, e sim sobre mente, né? Mas chegamos em um ponto em que neurocientistas têm dificuldade em entender como filósofos podem falar sobre mente e não sobre cérebro, né? A questão do cérebro já está tão impregnada na mente das pessoas que não existe mais mente para neurocientista.
O último livro do Thomas Nagel caiu como uma bomba no mundo evolucionista. Thomas Nagel, ele é um professor de filosofia norte-americano, ele dá aula sobre filosofia e direito na Universidade de Nova York, e ele é declaradamente ateu. Então, tudo que ele declara nesse último livro não parte de nenhuma crença religiosa. Eu não estou aqui defendendo o pensamento do Nagel, eu acho que isso é o menos importante. O mais importante é como ele habilmente revela as lacunas do pensamento materialista, naturalista. Além disso, ele mostra que a noção da existência da mente é algo que deve impactar a todas as ciências físicas também. Então ele declara, o problema corpo-mente não é apenas um problema local. As ciências físicas e a biologia evolucionária não podem se manter à parte dele. Nós vamos ver isso melhor mais para frente. O ponto de partida é o fracasso do reducionismo psicofísico, que é uma posição na filosofia da mente em grande parte motivada pela esperança de demonstrar como as ciências físicas poderiam fornecer uma teoria unificadora de todas as coisas. Isso já fracassou, elas não conseguem. E por que elas não conseguem? Onde elas esbarram? Qual é o obstáculo? O obstáculo é a existência da mente. Outros argumentos dele no livro muito interessantes. Eu quero defender minha reação de incredulidade frente à visão neodarwinista reducionista da origem e evolução da vida. É altamente improvável que a vida seja o resultado de uma sequência de acidentes físicos junto com um mecanismo de seleção natural. E o meu ceticismo não é baseado em crença religiosa. Ele permanece ateu. Os grandes avanços das ciências físicas e biológicas só foram possíveis porque excluíram a mente do mundo físico. Ou seja, a existência da mente poria em questão, inclusive, todo o entendimento que as ciências físicas fazem do resto do universo. A inteligibilidade do mundo não é um acidente. A mente relaciona-se duplamente à ordem natural. A natureza é tal que faz surgir seres conscientes com mentes. E é tal que se faz compreensível a esses seres. Então, a inteligibilidade ela é comunicável. Em última análise, portanto, tais seres devem ser compreensíveis a si mesmos. E esses são aspectos fundamentais do universo, e não um subproduto do desenvolvimento de desenvolvimentos contingentes, cuja verdadeira explicação é dada em termos que não fazem referência à mente. Ou seja, a mente não pode ser um subproduto casual e final de uma evolução biológica. A consciência é o mais patente obstáculo a um naturalismo que se pretende abrangente e que confia apenas nas ciências físicas. Não é só ele que enxerga a consciência como o mais patente obstáculo. É toda a ciência biológica e evolucionária. Esses caras assim querem derrotar o conceito de mente porque eles sabem que esse é o maior obstáculo. Inclusive, olha que interessante as reações que esse último livro do Nagel suscitou. Os proponentes da evolução têm de fato respondido a ele com um orquestrado até tu, Nagel. Você vai nos trair agora? Tendo gastado todas as suas carreiras, suportando ataques contra a evolução que vêm de criacionistas religiosos de direita, eles agora se acham tendo que defender-se no seu flanco esquerdo. E aqui um dos que fizeram uma review do livro disseram, olha, não há nada no livro do Nagel que apoia ou simpatiza com o ponto de vista religioso. Mais que isso, Nagel está procurando aperfeiçoar a ciência, até mesmo expandi-la e não repudiá-la. Mas quando se questionam dogmas da ciência materialista naturalista, eles não pegam bem. O livro vai ter efeitos perniciosos no mundo real. Eles não estão questionando o seu livro, se o argumento do Nagel procede ou não, se é verdadeiro ou falso. Eles não questionam isso. Eles questionam o efeito pernicioso que isso vai ter. E acrescentam, vai ser usado como uma arma. A linguagem bélica é interessante, eles estão em guerra. Vai ser usado como uma arma, causando dano na educação de estudantes de biologia. Então, o que está em jogo para os evolucionistas nesse momento? Isso é interessante. Esse é um artigo recente, saiu um mês ou dois atrás, 10 de outubro de 2014, pouco mais de um mês atrás, escrito por um professor de psicologia e neurociência em Princeton.
né, no New York Times. O que ele argumenta? Ele começa o artigo dizendo o seguinte, olha, das 3 questões fundamentais sobre a condição humana, 2 já foram respondidas. Ele acredita que já, tá? Mas vamos lá. Quais são as 2 respondidas? A primeira é, qual a nossa relação com o resto do universo? Copérnico já respondeu isso. Nós não somos o centro, somos um fiapo numa vastidão na periferia do universo. Né? É óbvio que ele deve estar raciocinando aqui em termos de centro espacial, né? E não de centro enquanto sede da vida inteligente. Né? Segunda questão que eles acham que já responderam, qual a nossa relação com a diversidade da vida existente? Darwin respondeu, não somos um ato especial da criação, somos um raminho na árvore da evolução. É curioso chamar de raminho na árvore da evolução, esse raminho que somos os únicos seres inteligentes, racionais, criativos e morais que conhecemos. Né? Somos chamados de raminhos. Terceira pergunta, qual a relação entre nossas mentes e o mundo físico? Né? Aqui não temos, isso é ele dizendo, aqui não temos uma resposta estabelecida. Exato. A ciência não tem uma resposta a respeito da relação entre nossas mentes e o mundo físico. Ou seja, entre nossa mente e o corpo, entre nossa mente e o cérebro. Sabemos alguma coisa sobre o corpo e sobre o cérebro, mas e sobre a vida subjetiva interior? Nada. A ciência é incapaz de explicá-la. Né? E ele vai além, isso ainda é o texto dele, do neurocientista. Né? Como o cérebro vai além de processar informação para se tornar subjetivamente consciente da informação? Né? Primeiro, ele está acreditando que cérebros processam informações. Não, pessoas processam informações. Né? Segundo, o cérebro também não se torna subjetivamente consciente da informação. Nós nos tornamos conscientes da informação, não o cérebro. Né? Mas a resposta dele é curiosa. Né? O cérebro não faz isso. O cérebro não se torna consciente do processamento de informações. Essa consciência da subjetividade, ela não existe. Ela é uma ilusão criada pelo cérebro. Né? Então, joia, achamos um jeito de tirar o último obstáculo do caminho, que é a consciência. Basta a gente dizer que ela não existe. Ela é uma ilusão criada pelo cérebro. É um neurocientista dizendo isso. Mas ele apresenta alguma evidência disso? Não. Né? Ele está simplesmente propondo uma mudança de ponto de vista. Isso é textual, está no texto dele. Né? Olha, uma mudança de um ponto de vista que ele chama de crédulo e egocêntrico para um ponto de vista cético e levemente desconcertante. Ou seja, ele está baseando todo o paradigma dele aqui em um ponto de vista. E um ponto de vista não é uma vivência subjetiva. Né? Ou seja, ele está baseando a construção do argumento dele na subjetividade. E ele, ao mesmo tempo, diz que subjetividade não existe, é uma ilusão. Né? Então, como ele pode não se sentir vítima da própria ilusão que ele está criando? Né? Se a consciência é mera ilusão proporcionada pelo cérebro, como ele pode ter certeza do que ele está propondo? Ele pode estar sendo iludido, né? É tão paradoxal que pontos de vista são sentimentos, né? Concordar e discordar são sentimentos, né? E ele invoca sentimentos para negar a realidade dos sentimentos. E não se dá conta da contradição. Né? O ponto é que a natureza da experiência subjetiva é uma questão metafísica, não é uma questão científica, pelo menos pela ciência natural. Não é. E cérebros não formulam hipóteses nem certas nem erradas. São pessoas que as formulam. Uma analogia com o estômago. O estômago desempenha um importante papel no ato de comer. Ninguém nega isso. Mas quem come é o meu estômago? Não, sou eu. O estômago não come. Né? Meus rins não urinam, eu urino. Né? Meus pés não dançam. Né? Eu danço. Né? No meu caso, nem eu nem os pés dançamos. Tá? Tenho 2 pés esquerdos. Cérebros não declaram nada, nem reconstroem nada. Cérebros não chegam a conclusão alguma. Chegar a uma conclusão é um atributo psicológico que se aplica a pessoas, não a cérebros. E a única coisa que o texto dele me leva a pensar é o seguinte: então, se eu estou consciente de que eu não sou consciente, então eu sou consciente de que eu não sou consciente, de forma que eu sou consciente. É circular, né? E o que é a mente, então?
né? A mente humana, ela registra, reage, responde, forma intenções, concebe problemas e então age. Mas há algum mecanismo físico que se assemelha a isso? Ninguém conhece. Então, como se pretender explicar a mente através da ciência física? A mente não se assemelha a qualquer outra propriedade dos sistemas físicos. Não se trata simplesmente que não conhecemos os mecanismos que a originam. Temos dificuldade em enxergar como algum mecanismo sequer possa produzi-la. Né? É mais profunda ainda a nossa ignorância. Né? Quem declarou isso é um físico. Né? Está no livro do Berlinski. O Berlinski também é ateu. Judeu? Se a psicologia evolucionária é verdadeira, então alguma forma de determinismo genético também é verdadeira. Ou seja, essa é a tese de que a mente humana é mera expressão dos genes humanos. Bom, também tem o ambiente, dirão, a velha questão ali, nature versus nurture. Mas se é o gene que é selecionado pela evolução, a evolução seleciona os genes, né? Não seleciona ambientes. E se não somos controlados por nossos genes, então também não somos controlados pela evolução, não tem nenhum sentido. Se não somos controlados pela evolução, então a psicologia evolucionária não tem qualquer relevância para a origem e para a natureza da mente humana. A teoria evolucionária da mente humana, sendo correta, ela aniquila qualquer reivindicação em favor da liberdade humana. As ciências físicas, no entanto, elas não brincam com o determinismo. É o coração e a alma do seu método. A essência da ciência física é o determinismo. Né? No entanto, Steve Pinker, um ardoroso defensor da ciência determinista, diz o seguinte: a natureza não determina o que devemos aceitar ou como devemos viver nossas vidas. Uau! Mas então essa afirmação dele está inteiramente em desacordo com o seu engajamento profissional. Né? Então, se nós temos uma teoria de como as coisas funcionam, mas essa teoria não pode ser vivida na prática, que valor ela tem? E qual valor de verdade ela possui? Né? Se somos livres para dizer aos nossos genes irem pular na piscina, o Pinker disse exatamente isso, que ele é livre para dizer para os genes dele pularem na piscina, então por que prestar a mínima atenção à psicologia evolucionária? Por que prestar a mínima atenção a Pinker? Ou a teoria onde ele depositou sua confiança está errada, ou não somos livres para dizer aos nossos genes que façam coisa alguma. E se a teoria está errada, qual que está certa? Eles não têm nenhuma outra. Se a teoria não está correta, como pode a ideia de que a mente humana é produto da evolução ser um fato inquestionável? Não é, não tem como. Nós não possuímos uma teoria científica séria que possa explicar os poderes e propriedades da mente humana. Na psiquiatria, a gente se depara com essas questões na vida real, na prática. Né? E acho que são questões interessantes para se pensar. Né? Quem ou o que adoece na psiquiatria? Né? O que tratamos na psiquiatria? Acho que tem uma analogia aqui mais fácil de entender. Um pâncreas doente produz um indivíduo com diabetes, o que aumentará suas limitações na vida. Mas a doença não afeta a totalidade do seu ser. Ele não se resume à diabetes dele. É até por isso que, epistemologicamente, é errado dizer eu sou um diabético. Não, diabetes não é o que você é. Você possui uma doença chamada diabetes. Né? Ela não te resume. Né? A psiquiatria conhece, talvez, duas doenças que podem ser compreendidas como doenças do cérebro, em que existem evidências de um cérebro doente, em que existem evidências suficientes para equivalê-las ao entendimento que se tem das demais doenças clínicas. A esquizofrenia e o transtorno bipolar. Né? E aí é interessante, porque podemos ter um indivíduo que tem que lidar com as limitações impostas ao seu cérebro por sua doença. Do mesmo jeito que, de repente, um amputado, um diabético, um hipertenso teria que lidar com certas limitações. Né? Mas, se o cérebro e a mente são a mesma coisa, que é o que eles alegam, como seria possível que o indivíduo pudesse perceber o seu delírio como um delírio e não se deixar influenciar por ele? Mas isso acontece? Acontece. Tem a própria declaração do John Nash, o famoso matemático, né, da teoria dos jogos, quando ele diz que gradualmente ele começou a rejeitar intelectualmente, né, algumas das linhas de pensamento influenciadas pelo delírio. Né, que tinham sido características da minha orientação, ele diz. Ou seja,
quem é que estava percebendo? Qual era o sujeito que percebia o delírio? Né? Isso só faz sentido pensarmos se tivermos aí um dualismo cérebro e mente. O cérebro está doente. A mente se mostrou capaz de perceber a doença do cérebro e de não se deixar influenciar por ela. Então existe um dualismo cérebro-mente. Eles não são equivalentes, não são a mesma coisa. Né? Mas e os danos cerebrais? Os efeitos deletérios do dano cerebral só provam que aquilo que a nossa vontade pode fazer, então, passa a ser limitado por nossa constituição material, como sempre é, né? E não que seja plenamente determinado por ela, como em qualquer outra situação. Na psiquiatria, na maior parte das vezes, são pessoas sofrendo e não cérebros doentes. Né? E a cosmovisão dessas pessoas desempenha um papel muito maior no seu sofrimento e na sua recuperação do que o seu funcionamento cerebral. Mas então somos livres ou determinados? Essa é outra questão interessante. Né? Se temos ou não livre agência ou livre-arbítrio. Né? Porque se somos geneticamente determinados, não somos livres. Né? Eu posso literalmente agir ou me refrear de agir. Circunstância alguma existe que seja suficiente para determinar a minha escolha. Elas vão influenciar a minha escolha, mas não serão suficientes para determiná-la. Eu tenho os estudos interessantes do Benjamin Libet, que tiveram o propósito de evidenciar neurologicamente que antes mesmo que eu tenha consciência da minha ação, nosso corpo, no caso meu cérebro, já havia disparado o potencial para a realização da ação. O que ele está argumentando aqui? Interessante o argumento dele. Esse argumento dele poderia pôr em xeque a existência da consciência. Ele diz que eu só me torno consciente que eu vou realizar algo depois que o meu cérebro já disparou o potencial para realizar aquela ação. Ou seja, a ação precedeu a consciência. Então a consciência poderia ser de fato um artefato produzido pelo cérebro. Né? Mas os estudos dele também mostraram algo muito interessante, que mesmo o potencial já tendo sido disparado, a consciência era capaz de perceber o potencial e de decidir não realizar a ação. Pronto, acabou, né? Não tem mais argumento. Né? A consciência, ao perceber o potencial, ela é soberana para refreá-lo e não executar. Muito interessante. Então, as minhas ações, o poder de veto que ele chamou. Né? As minhas ações, então, elas são teleológicas, elas têm um propósito, elas são direcionadas a um objetivo. Mas se o fisicalismo fosse verdadeiro, o livre-arbítrio não existiria. Em vez disso, o determinismo seria verdadeiro. Fisicalistas agem como se acreditassem que as suas ações são plenamente determinadas a parte da sua capacidade de escolha. Como é que eles vivem no dia a dia? Ou eles agem no dia a dia como se acreditassem possuir capacidade de escolha e livre agência? Observem e decidam vocês. O livre-arbítrio ou livre-agência, a moralidade e a responsabilidade, esse é um argumento clássico. Né? Se eu sou um objeto físico, por exemplo, um corpo, um cérebro, então eu não possuo livre-arbítrio, eu sou geneticamente determinado. Mas eu tenho livre-arbítrio. Os próprios estudos do Benjamin Libet mostraram isso. Portanto, eu não sou um objeto físico. Mas ou eu sou um objeto físico ou um objeto não físico. Portanto, eu sou não físico. Esse é um texto do Moreland, mas é óbvio que aqui ele está se referindo à mente, não ao corpo. No último livro, o William Dembski propõe algo interessante, que ele chama de realismo informacional como uma alternativa ao materialismo. Ele vai defender, não dá para falar de tudo que ele defende no livro em 10 minutos, mas ele vai defender que a coisa mais importante do universo não é a matéria, é a informação. A matéria ela serve apenas de veículo para a informação. Mas a informação é o mais importante. Isso faz todo sentido. Essa é uma mudança de paradigma que terá repercussões na ciência, no método científico, de como a ciência passará a ser produzida. Né? Ele pergunta qual é o fenômeno mais importante no universo, é a interação entre partículas ou o intercâmbio de informação? E aí ele vai desenvolver uma metafísica da informação, dizendo que a informação precede a matéria sendo apenas o meio, a mídia através do qual a informação é propagada, mas que o que tem maior valor é a propagação da informação. E a matéria só tem valor enquanto informacional que ela é.
né? Então, no realismo informacional, a realidade é composta primariamente de informação e não de matéria. Nessa ontologia, o realismo informacional não é um monismo informacional, a visão de que a informação seria idêntica à totalidade do ser. Não, trata-se de uma ontologia relacional, onde as coisas existem na medida em que interagem via informação com outras coisas, né? Ele vai defender a liberdade com limitantes, né? Em resposta ao porquê as coisas acontecem, o materialismo tem o seguinte slogan: elas acontecem ou pelo acaso ou pelo acaso e necessidade, né? As coisas ocorrem por pura espontaneidade ou por compulsão inescapável ou por uma combinação das duas. Já no realismo informacional, quando algo acontece, acontece por realizar uma possibilidade à exclusão de outras. Isso é um ponto que ele vai desenvolver no livro, interessante, desenvolvendo matematicamente, né? Como comunica-se uma informação ao se escolher algo em detrimento de todas as outras possibilidades, né? Então, escolher o próprio ato de escolher é um ato informacional. Isso é muito interessante. Ele vai falar sobre necessidade, acaso e design. Mas quando ele fala sobre necessidade e acaso, não na mesma ótica dos evolucionistas. Necessidade e acaso como indiretamente teleológicos, né? E o design como algo sempre diretamente teleológico, né? Design só tem sentido ser concebido se ele estiver sendo dirigido ou direcionado. Ele tem que ter propósito. Então, design é teleológico. E a realidade social como se relaciona com a realidade física. Ele cita um filósofo aqui, o John Searle, interessante, que diz assim: como pode haver um mundo objetivo, um mundo objetivo, de dinheiro, propriedade, casamento, governos, eleições, jogos de futebol, festas, cortes judiciais, em um mundo que consiste inteiramente de partículas físicas em campos de força, onde algumas dessas partículas são organizadas em sistemas que são bestas biológicas conscientes como nós mesmos? Eu achei ótimo. Este mundo físico não dá conta de explicar nem a existência de valores, né? E nem de valores como beleza, bondade, amor e nada disso, né? E nem dinheiro, jogos de futebol e cortes judiciais, né? Ambas são realidades informacionais para o Dembski, né? Tanto a social quanto a física. Elas simplesmente operam dentro de limitantes diferentes. Mas como é que a gente consegue estudar ambas, se uma está no mundo físico e outra não? É aí que ele propõe esse realismo informacional que daria conta de explicar e estudar ambas essas realidades. E como entender então a questão mente e corpo? É necessário primeiro entender os conceitos de substância e propriedade. A substância, ela é uma coisa em particular. Ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Propriedades universais podem, né? O quente, o doce, o amargo, o azedo, podem estar presentes em várias substâncias simultaneamente. Uma substância pode alterar suas propriedades. Por exemplo, um cavalo pode mudar, a pelagem dele pode mudar de cor com o tempo, mas ele não deixará de ser um cavalo. A substância é uma entidade essencial ou básica, ao contrário das propriedades, que se aderem às substâncias. Um cavalo vai ter propriedades como peso, altura, cor, idade, né? E nenhuma dessas propriedades altera a substância dele, que é cavalo. Tem poderes causais a substância. Por exemplo, um cavalo come capim, ração, serve de montaria para uma pessoa, isso são propriedades causais. Substâncias não possuem propriedades causais, né? Então, a definição clássica aqui é do dualismo de substâncias. A mente de uma pessoa não é uma propriedade do seu corpo, não é meramente uma propriedade, mas é uma substância distinta que também possui as suas propriedades, como o estado de alerta, e interage com o corpo dessa pessoa. E nem o corpo de alguém é uma propriedade da sua mente. O corpo também possui propriedades, como pesar 90 quilos, e que interage com a mente. Propriedades da mente. Vamos falar sobre algumas. As principais são atitudes propositivas, que consistem em um direcionamento cognitivo que se realiza em direção a uma proposição. Crença, descrença, confusão, bem como esperança, medo e desejo, são atitudes propositivas em relação a coisas no mundo. Intencionalidade é um aspecto delas,
das atitudes propositivas, né? E é um estado de mente irrefutavelmente subjetivo, né? E não pode ser reduzido a propriedades naturais. A intencionalidade não pode ser explicada pelas ciências físicas, né? Esse entendimento tem implicações no conceito de verdade e também na natureza e no conhecimento da verdade. Concluindo, algumas conclusões e algumas perguntas. O materialismo não permite seres responsáveis por suas ações. Fazemos o que nossa constituição moral, material nos leva a fazer. Mas como fica então a questão da moralidade? Para onde vai todo o sistema judicial e a doutrina do direito onde ele se baseia? Né? Eles são materialistas? Não, eles não são. Eles não poderiam subsistir se fossem materialistas. Esse pensamento já apresenta consequências visíveis na sociedade? Eu acho que sim. Nós cotidianamente vemos pessoas, pelo menos, usarem como pretexto o pensamento materialista naturalista para se eximirem de culpa, né? Não, mas é porque eu fui abandonado quando criança, é porque eu fui abusado, por isso que eu me tornei o que eu sou hoje, né? Ou seja, o materialismo é uma teoria científica frouxa que acaba tendo consequências sociais graves. Mas ele ainda está por provar como poderiam ter surgido seres inteligentes, conscientes, criativos, morais. Outra coisa, a própria inteligibilidade do universo. Ela existe e ela é comunicada a seres que também são inteligentes e capazes de entendê-lo. Negar a existência da consciência enquanto propriedade da mente é negar também a própria capacidade de entendermos o universo. A gente volta lá para o neurocientista que dizia que a consciência era uma ilusão do cérebro dele, né? Assim, esses caras estão tão ávidos para combater a existência da consciência, que é o último obstáculo que eles enxergam pelo caminho para se tornarem hegemônicos na ciência, que eles correm o risco de jogar fora o bebê junto com a água do banho, né? Se a mente não é o cérebro, e não é nem uma propriedade dele, muito menos um epifenômeno dele, nem é o que o cérebro faz. Alguns vão dizer, não, mente é aquilo que o cérebro faz. Não, peraí. O que o cérebro faz é outra coisa. O cérebro realiza potenciais de ação. O cérebro secreta neurotransmissores, né? Transmite impulsos nervosos, elétricos e neuroquímicos, né? E tudo coisa muito legal, muito importante. E é isso que o cérebro faz. O cérebro não formula hipóteses, não pensa, não raciocina, não sente, né? O que o cérebro faz é outra coisa. Não dá para a gente fazer equivalência entre cérebro e mente, alegando que mente é o que o cérebro faz. De forma alguma. A existência da mente, enquanto algo impossível de ser explicado, e não sou eu quem digo, inclusive o próprio Nagel, ateu que declara isso, enquanto algo impossível de ser explicado pelas ciências físicas, a existência da mente se torna, então, suficiente para as ciências físicas serem reavaliadas. Será que só nós temos mente? Ou as propriedades dela estão presentes em todo o universo? Porque eu penso que quando falamos em design inteligente, estamos falando em propriedades da mente, que são compartilhadas também por nós. Só a existência de universais, como inteligência, racionalidade, ou design, ou informação, como sendo o fundamento do universo, e não a matéria, e de todo o universo, inclusive de nós mesmos. Nós somos parte do universo. Torna possível a existência da verdade e do conhecimento da verdade. E aí é imperativo concluir que a inteligência e a intencionalidade pressupõem consciência. E consciência pressupõe pessoalidade. Então, se eu for concluir como uma resposta àquela pergunta inicial, o que nos faz humanos, o que nos faz seres pessoais, né, é a existência da consciência e das propriedades dela. E se a ciência ainda não consegue explicar a existência disso, quem está em apuro é a ciência materialista determinista e não nós. É isso, estou disponível para perguntas e obrigado pela atenção de vocês.